Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista. Caros amigos do Raízes da Espanha, o programa começa hoje registrando alguns contatos que tivemos nesses últimos dias com pessoas interessadas em participar dos eventos da Casa de Espanha e de contribuir com o nosso programa. O Ernesto Garbim, morador da Rua Barcelona, ofereceu uma foto dos seus avós para a nossa exposição. A dona Lola, Dolores Luques Bravo, da Rua Manuel Lopes, tem recuerdos espanhóis trazidos por seus avós, além de fotos e muitas histórias. Conversamos com o Zé Padeiro, que na verdade é José Sanches Ledesma, motorista de táxi do Ponto Eldorado há 57 anos. Ele nos revelou que há 20 ou 30 anos atrás, 90% das padarias do Além Ponte estavam nas mãos de espanhóis ou de seus descendentes. A professora de espanhol, Márcia Serrano, tem um farto material da família Grávulos. Entre eles, um exemplar dos Estatutos da Sociedade Beneficente Espanhola Brasileira de Brigadeiro Tobias, que foi fundada em 1935. Estas e mais outras dicas que foram surgindo serão temas dos futuros programas. Enquanto isso, vamos ver o que anda acontecendo aqui na Casa da Espanha. Há uns 10 dias, a Casa de Espanha foi invadida por uma garotada. 70 alunos da Escola Municipal José Mendes interessados em saber alguma coisa sobre as imigrações, especialmente dos espanhóis, é claro. Recebidos pelos funcionários Tânia Gutierrez e André Ávila, passaram uma tarde bastante agradável, ouvindo as fantásticas aventuras do povo espanhol na sua longa viagem para o continente americano. Algumas meninas, mais entusiasmadas, chegaram a provar alguns figurinos da mais pura moda espanhola. Essas visitas à Casa de Espanha fazem parte de um projeto da Prefeitura Municipal, Roteiro Educador, e acontece 2 ou 3 vezes ao mês. No dia 24 de agosto aconteceu mais uma edição do projeto Contos para Sonhar, com a participação de 24 inscritos. O tema do encontro foi a vida e a obra do grande escritor e poeta espanhol Federico García Lorca. Dia 21 de setembro teremos mais um Contos para Sonhar, abordando ainda a obra literária de García Lorca. Nos próximos dias 4 e 11 de setembro, o SESC, em parceria com a Casa de Espanha, vai promover um bate-papo sobre a imigração espanhola em Sorocaba. No programa, que começa às 19 horas, uma palestra sobre as nossas raízes espanholas. Na agenda da Casa de Espanha, nesse mês de setembro, o evento mais aguardado é o Almoço de Sabores Compartilhados, marcado para o dia 15 de setembro no Salão de Festas da Igreja do Bom Jesus. No cardápio, receitas milenares da cozinha espanhola. Hoje, como homenagem aos imigrantes espanhóis e seus descendentes que vieram da província de Málaga, quero deixar aqui para vocês esta coleção de aquarelas do pintor malaguenho José González Bueno. São trabalhos de grande valor artístico e histórico, verdadeiros postais da paisagem e do cotidiano da Andaluzia. E se estamos falando em Andaluzia, não dá para esquecer os cavalos andaluzes, que se colocam entre os mais bonitos e mais elegantes do mundo. González Bueno deve pensar da mesma forma. Pelo contrário, não teria pintado tantas telas como fez, exibindo esses belos animais como simples montarias ou atrelados a sofisticadas charretes. As paisagens das cidades andaluzas, onde se mesclam os estilos árabe e espanhol, o antigo e o novo, também serviram de inspiração ao artista espanhol. Como também não fugiram de sua observação o encantamento e a riqueza arquitetônica dos palácios e das mesquitas muçulmanas. As ruelas, o casario, parecem fotos da melhor qualidade. Mas é nas fachadas das casas, enfeitadas de flores, de 1000 vasos pendurados nas janelas, que concentra o melhor de sua arte.
E para não falarem que ele se esqueceu das mulheres, vamos encerrar esse quadro, dando destaque à graça e à beleza femininas que González conseguiu tão bem transportar para suas telas. Esperamos que vocês, andaluzes e malaguenhos, tenham gostado da homenagem. Não saia daí. O nosso entrevistado de hoje é um jovem empreendedor, filho de espanhol e ex-campeão pan-americano de bicicross. Ele vem acompanhado de sua mãe, Cida Comitre, também uma jogadora de basquete campeã, pertencente à nossa seleção sorocabana e à seleção paulista. Logo em seguida. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet: Cruze, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br. Conforme já anunciamos, estamos aqui hoje com a Cida Comitre e com o Ricardo Pérez. A Cida Comitre é ex-campeã de basquete, jogou na seleção sorocabana, jogou na seleção paulista. O Ricardo foi campeão brasileiro de bicicross, foi campeão pan-americano, campeão sul-americano. Afinal das contas, até parece que vamos fazer aqui um programa esportivo. Mas não é não. Os dois são descendentes de espanhol. A Cida é da conhecida família Comitre e o Ricardo é filho do Panhó, um famoso árbitro da Federação Paulista de Basquetebol. Mas vamos falar um pouco das raízes dos dois, da Espanha, enfim. Cida, da onde vieram seus avós, seus pais? Bom, meus avós maternos vieram da Espanha. A minha avó, Sebastiana Garcia, veio de Málaga. E meu avô, Joaquim Bernida, veio de Barcelona. Agora, os meus avós paternos, eu sei que eles são espanhóis, mas eu, sinceramente, eu não sei de que
cidade eles são da Espanha. Esse paterno é o Chico argentino? Isso é meu pai, o Chico argentino, né? Os pais dele são espanhóis. O meu pai, Chico argentino, ele nasceu, ele é brasileiro e foi criado na Argentina. Então, por isso ele tem esse nome, ficou conhecido como Chico argentino, porque ele veio da Argentina com 17 anos para o Brasil. Cida, por que seu pai era conhecido assim como Chico argentino, o artista? Qual era a arte dele? O meu pai, ele era um empreiteiro que, quando construiu esses prédios, principalmente esses prédios públicos, chamavam o meu pai para ele fazer a fachada dos prédios. Então ele fazia todo... hoje em dia já não se usa mais isso, mas se você passar nessas construções antigas aqui de Sorocaba, no Casarão do Scarpa, Mercado Municipal, existe aquela fachada muito linda, né? Que aquilo tudo é uma arte de um artista mesmo, que foi o meu pai, o Chico argentino. Quer dizer que os seus irmãos seguiram a mesma carreira. Exatamente, meu irmão Francisco e meu irmão Toninho seguiram a mesma profissão do meu pai. Mas não eram tão artistas como meu pai, né, Sérgio? Ele já, na época dele, já não tinha mais essa coisa de fazer esses prédios, essas fachadas, né, trabalhadas como meu pai fazia. E a sua mãe, de onde que era? A minha mãe é da família Berneda, né? São descendentes espanhóis também, mas minha mãe nasceu no Brasil. Então os pais dela vieram da Espanha. Quando vieram para cá, foram morar na cidade de Salto e ali a minha mãe nasceu. Mas minha mãe é brasileira, meus avós sim vieram, as raízes da minha mãe é da Espanha. Tá. Cida, você foi casada com um grande juiz de futebol, de basquetebol, o Panhó. Ele era espanhol mesmo, né? Ou nasceu no Brasil? Sim, o Rubens nasceu na Espanha e veio para cá na época da guerra, né, Ricardo? Eu não sei que época que foi que eles veio muito pequeno para o Brasil. Depois, eu acho que depois ele teve também uma ida novamente para a Espanha, voltou. Eu não sei muito bem a história. Era guerra civil, né? Guerra civil espanhola. Ele fugiram, toda a família veio para o Brasil. O meu pai acabou... e a família acabou, como meu pai era muito pequeno, acabou lavrando uma segunda certidão de nascimento. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Então, meu pai, pelo que eu conheço, foi uma das únicas pessoas que tem certidão de nascimento espanhola e brasileira também. Nasceu 2 vezes? Nasceu 2 vezes. Mas isso tudo em consequência da guerra, né? Para vir para a família muito humilde, e quando veio para cá, a minha mãe, a avó do Ricardo, a minha sogra, o que ela estava imaginando era livrar o filho daquela guerra, né? Certo. Então não houve nenhuma maldade nisso, em fazer 2 certidões, nada disso. Os filhos maiores, né? Porque o meu pai era o mais novo, então ele não estava na época de servir o exército. Quem estava na época de servir o exército era o tio Gregório, o tio Tomás, ou seja, eram os irmãos mais velhos dele. Ô, Ricardo, você esteve na Espanha, parece-me que depois do Mundial de Londres, você deu uma chegadinha na Espanha. Você conheceu a cidade do seu pai lá? Sim, a oportunidade que eu tive quando jovem de conhecer o mundo praticamente, correndo no circuito mundial de bicicross, numa dessas oportunidades eu tive um campeonato mundial em 96 em Londres. Esse campeonato eu programei de depois dar uma passadinha na casa da minha tia, que era irmã do meu pai, e depois do Mundial. E o que aconteceu que um dia ou 2 dias antes de eu embarcar para a Espanha, já tinha terminado o Mundial, eu recebi uma notícia que tinha acontecido algum problema lá entre a tia e a prima, tinha morrido algum parente, alguém deles, eles não podiam me receber. E a gente viajava com grana contada, não tinha condição de ficar em hotel, muito menos de alugar um carro. Mas aí eu combinei com meu amigo Gerson do Sul, falei, vamos comigo? Acabou indo comigo, dividimos ali a despesa, ficamos 7 dias Em que lugar você pegou esse ano nesse Mundial eu não consegui ir para a final, não fiz final, mas eu tive algumas oportunidades de fazer 3º do mundo, 6º do mundo, 7º do mundo, né? Aí eu cheguei na Espanha, não tinha a tia para apoiar, estava tudo preparado, né? Acabei indo e
E conhecendo a cidade onde meu pai nasceu, conhecendo meus parentes, conhecendo a família do meu tio que estava lá. Então eles me levaram onde meu pai foi batizado, onde meu pai tomou o primeiro tombo, né? Então foi surpreendente, na verdade. Deve ser emocionante você voltar. Super emocionante, até porque quando meu pai faleceu, em 75, eu só tinha 1 ano e 8 meses, né? Então eu acabei não conhecendo o meu pai fisicamente, né? Acabei conhecendo ele de outras maneiras, mas fisicamente não. Ricardo, agora nós vamos falar um pouquinho da tua vida profissional e da carreira da tua filha. Mas isso nós vamos deixar para o próximo bloco. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet. Cruze, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br. Estamos aqui de volta então com a Cida e com o Ricardo e nós vamos perguntar alguma coisa bem simples para você, Cida. Você é a mãe do Bicicross de Sorocaba? Eu me sinto muito orgulhosa com isso, viu, Sérgio? De ser, porque tudo começou com o Ricardo, né? Aqui no Bicicross. Eu já trabalhava na Secretaria de Esportes e já mexia com todos os esportes, cruzeirão, cruzeirinho, varziano. Aí surgiu o Ricardo que queria andar de bicicleta e lá foi a mãe, né? E aí começamos o nosso Bicicross, que estamos aí já comemorando 25 anos. E aí entra a sua carreira. Com que idade você começou a competir? Comecei com 15 anos, fui até 28 anos. Nesses 13, 14 anos de competição, eu participei de mais de 20 competições de campeonatos mundiais. Eram 2 mundiais por ano, várias ligas. Corri o mundo, correndo bicicross. E hoje a gente tem ainda aí a pista de bicicross, vai fazer quase 25 anos, né, de história. Fizemos 5 campeões mundiais, tendo minha filha 2 vezes sendo campeã mundial. Eu não fui campeão mundial, eu fui campeão pan-americano, campeão americano. Hoje eu penso, Sérgio, vendo o caminho que a gente fez lá atrás, que a gente acabou sendo o alicerce para que isso viesse a ter as suas paredes e o seu telhado. Então, Ricardo, você com todos os títulos, com todas as medalhas, você deve estar muito bem de vida, graças ao esporte. Muito bem de vida, realmente, Sérgio. Muitos amigos, conheci muitos lugares, aprendi a me adaptar de várias maneiras, né? E hoje eu digo para você que
que esse conhecimento, esse traquejo do esporte me fez muito forte a lidar com a vida hoje em dia. E você tem ainda uma filha que seguiu a mesma carreira sua, também foi campeã, sua filha Maiara, né? Foi um grande prazer nosso ter a menina que conseguiu concretizar aquilo que a gente buscava, foi 2 vezes campeã mundial, campeã europeia, campeã olímpica da juventude, então foi um grande sucesso também. Você me contou outro dia que seu avô devia ser o pai do Rubens. Ele era um celeiro, trabalhava com equipamentos de tropa, de tropeiro. Sim, meu avô Manolo, conhecido na Espanha como Mano de Piedra, ele trabalhou quando veio para o Brasil, esse meu avô veio para o Brasil, ele tendo aqui um grande nicho, um grande negócio para a área de tropeiros, de cavalos, de arreios, ele fazia cintos para os cavalos, fazia os arreios dos cavalos. E é um pouco a área que eu atuo hoje profissionalmente. Então, o pessoal até fazendo essa análise do passado, é uma coisa que eu trago isso do meu avô. Quer dizer que é um artesanato, na verdade, que vem de geração. É um artesanato, é uma criação, é um empreendedorismo. Essas pessoas fugiram de um país, deixando tudo, vieram para cá, ficavam indo, voltando, ficaram ricos, ficaram pobres, tiveram uma variedade que acho que hoje a gente tem qualquer crise que dê, a gente já fica meio preocupado. Acho que para eles foi uma coisa muito pior do que realmente é hoje, né? Você continua frequentando a Espanha através desse negócio da tua empresa? Sim, a gente foi o primeiro país que a gente montou uma filial. A gente tem grandes amigos lá, mantém casa, mantém um escritório lá, acaba sendo o nosso escritório europeu e é um segundo idioma nosso, a cidadania nossa, então acaba sendo, e para o negócio que a gente atua hoje, a Europa é a locomotiva, é onde está toda a tecnologia. Então a gente acaba tendo a base espanhola para buscar tecnologia na França, na Alemanha, no leste europeu. Então acaba sendo foi uma grande oportunidade a gente ter essa cidadania, ter as portas abertas. Então, tanto do ponto de vista pessoal quanto de mercado comercial, abriu grandes portas essa nossa geração que desbravou vindo para o nosso país. Bom, Cida, vamos voltar então para Sorocaba e deixar um pouco de lado as aventuras do Ricardo e da Maiara aí, mundo afora. O Panhó foi um dos diretores de esporte assim, mais dinâmicos que Sorocaba já teve. Ele desenvolveu uma série de programas e que você, parece-me que continuou tudo depois. Você foi a continuadora do trabalho dele, né? Sim, a gente trabalhava na prefeitura. Eu entrei na prefeitura em 1957. Muita gente aqui não tinha nascido ainda, né, Sérgio? E o Rubens faleceu em 75. E depois disso eu dei continuidade no trabalho, nos projetos que já estavam sendo desenvolvidos dentro da Secretaria Municipal de Esportes, que era o Varziano, era o Cruzeirão. E a gente seguiu aí. Então, criei, bem dizer, os meus filhos dentro de uma quadra de basquete, dentro desse convívio esportivo. Então, é por isso que a gente tem essas raízes, né, esportiva dentro da família, porque isso vem já desde a época do Rubens. Mais uma coisinha, Cida. Você, como filha de espanhol, de espanhola, tem algum prato especial que sua mãe fazia em casa, que ela sabia fazer bem, que você gostava na época da tua infância? Se lembra? A minha mãe era uma cozinheira de primeira, né? Então, acho que isso eu herdei um pouquinho dela, porque a coisa que eu mais gosto de fazer é cozinhar. Isso, independente de ser comida espanhola, qualquer que seja, a minha freguesia lá em casa, né? É muito bom de garfo e gosto muito da comida da mãe. Então, eu acho que não é assim, não tem um prato assim preferido, né? E a sua mãe não fazia nenhum prato espanhol? Olha, eu fazia de tudo a minha mãe, né? Tudo que fazia naquela época, tudo a meninada comia de tudo, né, Sérgio? Ô Sérgio, minha mãe, vale pontuar que minha mãe poderia ter tido um shopping center, que ela já teve. Já vendeu planta, já vendeu artesanato, já vendeu comida, já teve rotisserie, já vendeu chocolate, ovos de Páscoa. Mas sabe, Ricardo, eu estou sabendo que quando você ia competir fora, ela fazia um embornazinho de farofa para você comer. Ó, como era muito difícil e ruim de se adaptar às comidas, então levava lá sucrilhos, etc. E colocava um leite em pó, cereais. E fazia cereais e fazia uma misturança para comer, que era muito legal, dava muita energia.
Muito obrigado, Cida, pela sua participação no programa Raízes de Espanha e pelas informações que você nos ofereceu a respeito de esporte, a respeito de sua família que veio da Espanha. Eu que agradeço, Sérgio, essa oportunidade de mostrar um pouquinho da nossa história aqui nas raízes, né? Que nós temos nossas raízes aqui da Espanha, no Brasil, né? As nossas raízes espanholas. E você, Ricardo, também muito obrigado pela sua participação, pelas informações que você trouxe aqui ao público de Raízes da Espanha. Siempre a disposición, es un gusto hablar contigo, sea en español o en portugués, como quiera. Muito obrigado. E assim nós encerramos mais um programa Raízes de Espanha. Espero que tenham gostado. Hasta luego. Por parte de mare, tu nombre es María, María del Carmen, María del Carmen, Rodríguez Fernández. Você assistiu o programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista.